Olá pessoal, meu nome é Caterine e esse é mais um encontro do Peteco, onde vamos abordar a segunda atividade, que é uma experiência de brotamento ou propagação de plantas. Mas antes vamos entender o que é esse tal de brotamento ou propagação. Bem, o brotamento ele é um processo onde há o surgimento de brotos na superfície de um ser vivo. E esses brotos eles vão dar origem a um novo indivíduo, que pode crescer em cima desse ser vivo que o originou, ou então ser liberado para o meio ambiente. E dentre os exemplos de seres vivos que fazem um brotamento, a gente tem como exemplo a esponja do mar, que é um animal, e várias espécies de planta, como aqui na foto tem um exemplo de uma suculenta, que tem o nome popular de mãe de milhares, ou 1001. E aí, como vocês podem ver, são vários brotinhos e passado o tempo, com o passar do tempo, esses brotos eles caem na terra e já nascem outras plantas. E no caso, o brotamento é sinônimo de propagação. Algumas pessoas trabalham a experiência que a gente vai fazer e chamam de brotamento e outras chamam de propagação mesmo. Coloquei os dois termos, mas para apresentar também para vocês e caso vocês queiram pesquisar, vocês saberem que existem esses dois nomes. E dentre os exemplos de propagação nas plantas, a gente tem as folhas, que é o caso da suculenta que eu apresentei. Tem também o caule, ou o bulbo, que nessa foto é o exemplo de uma cebolinha. E o bulbo, no caso, é um tipo de caule que serve como uma reserva de nutriente e energia para a planta. E também tem um exemplo da raiz, que no caso, na foto, é a cenoura. A cenoura é uma raiz que é chamada de tuberosa, porque nela contém uma grande quantidade, uma grande reserva de nutrientes. E não só a cenoura, mas também a batata doce, a mandioca, também são consideradas raízes tuberosas. E agora, indo para a nossa experiência e falando passo a passo de como funciona, eu vou recomendar o uso da cebolinha, porque é um vegetal que a gente tem muito dentro de casa, então acredito que vocês tenham. Mas caso vocês não tenham, vocês podem usar também a cenoura, se tiver batata doce também dá certo. São exemplos que são muito fáceis e até rápidos de ocorrer o brotamento. Então, recomendo que vocês preparem os talos, deixando a parte do bulbo, que é essa parte branca, e um pouco da parte verde da planta. E aí vocês vão colocar em um copo com água e lembrar de diariamente trocar essa água, num período de 7 a 10 dias. É um pouco mais de uma semana. E aí, com o passar desses dias, vocês vão ver que vai crescer bastante raízes na parte final do bulbo, que é essa parte branca. E aí entra no segundo passo, mas esse segundo passo não é obrigatório, porque não sei se vocês têm o material, mas caso vocês tenham e quiserem fazer, façam, porque é bem divertido. E é basicamente fazer a plantação da cebolinha, que é utilizar o bulbo, que já está com as raízes, já o bulbo enraizado, e preparar um vaso com terra. E aí eu recomendo dois tipos, você pode escolher um ou outro, que são encontrados em feiras de rua, mercado, que é areia mais palha, que é o exemplo da foto, ou mesmo fibra de coco. E aí você vai fazer, colocar num vaso, colocar areia e se certificando de que toda a raiz vai estar dentro da terra. É importante regar uma vez por dia e colocar em um lugar ensolarado, porque é uma planta que gosta de sol. E algumas dicas extras para caso você não tenha um vaso, vocês podem fazer o experimento com a garrafa PET, tendo cuidado de cortar,
Aqui tem um exemplo na foto de uma garrafa cortada em um vaso, estilo vaso aéreo. Mas também vocês podem cortar como se fosse um copo, lembrando de fazer os furos na parte do fundo. E é muito importante esses furos para que quando a água descer a cada camada da terra, a água não ficar retida no fundo do vaso, porque isso pode criar fungos e esses fungos podem apodrecer a raiz da planta. E isso a gente não quer, né? E outra dica é quando vocês forem plantar, lembrar de dar uma apertada na parte de cima da terra, né? Porque assim que planta, o que acontece é que a muda ela fica um pouco mole, sensível ainda, não se fixou muito bem no solo. Então vocês dão aquela apertada para poder ela ficar firme no solo. E essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, possam aproveitar da experiência e que gostem. Obrigado pela atenção. E não se esqueçam de dar um like e se sintam à vontade para acompanhar as redes sociais. O nosso arroba é o PetBiologiaUFC. Obrigada. Tchau, tchau.